Beleza? Estamos aqui para constar terceira parte, livros históricos, ok? Vamos lá. O que acontece? Nós contamos aqui a história aqui, na segunda parte da aula, né? Que Samuel ele matou ali a espada ali a Agag, e Deus, no capítulo 16, vira para Samuel e fala o seguinte: até quando terás pena ou dó de Saul, havendo eu rejeitado ele? Faz o seguinte, tem versão que fala enche o vaso, antigamente pegava o chifre, né, de um animal e enchia de azeite. Minha versão tá: enche um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque Deus tinha escolhido um dos filhos de Jessé como rei, né? Samuel ele vira para Deus: Senhor, como é que eu vou fazer um negócio desse? Já existe um rei. E aí, se eu for, tô dentro d'água. Mas não. Deus olhou para ele: então pega um cordeiro aí, vai arrastando ele e leva para lá. Se alguém te perguntar, eu vou oferecer holocausto, sacrifícios ao Senhor. Tá, beleza. Então vamos embora. Realmente não deixou de haver um sacrifício ao Senhor. E capítulo 16 é a caminhada, né, que Samuel faz até a casa de Jessé. Lá é apresentado os seus filhos, né? Na porta de Belém, esse negócio de Jessé, o belemita, que é a cidade de Belém, né? Na porta de Belém, o Samuel tinha encontrado com os anciãos, pediu para eles acompanhar eles até a casa de Jessé. Chega todo mundo lá e Samuel vira e fala o seguinte: ó, um dos seus filhos é rei. Apresentou todo mundo, os fortão. O primeiro que apareceu, Samuel falou: é esse é o cara. Fisiculturista, o cara bombadão, malhadão, fortão, esse é o cara. Aí Deus olhou do céu e disse: Samuel, não olhes para a aparência, Samuel. O homem, ele olha, ele vê a aparência. Eu, Senhor, eu vejo o coração. O que vai acontecer, irmãos? Quando termina os filhos lá, e Samuel olha para Deus e fala: rapaz, e agora? Olha para Jessé e fala: acabaram os seus filhos? Acabaram os meninos? Os rapazes? Aí Jessé bota a mão na cabeça: e agora? Ah, não! Tem ainda o mais novo, o caçula. Ele tá lá no campo, aí uma mesa farta. Samuel, né, olha para todo mundo e fala assim: ó, não nos assentaremos à mesa enquanto o rapaz não chegar. Vão lá chamar Davi. Quando Davi chega, franzino, né? Aí Deus olha para Samuel e fala: Samuel, esse aí. Samuel vai diante dos irmãos, do pai da família, os anciãos, derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. O Espírito do Senhor se apodera de Davi. Só que nesse momento, nesse capítulo 16, acontece um negócio. Enquanto o Espírito do Senhor se apodera de Davi, vem um espírito maligno, né? E começa a atormentar a cabeça de Saul. Aí nós temos um episódio que está aqui do versículo 14 em diante, que quando um espírito maligno, enviado por Deus, começa a perturbar a cabeça de Saul, alguém teve uma ideia brilhante lá, virou e falou o seguinte: olha, é o seguinte, vamos arranjar alguém aí que tem uma unção aí de tocar harpa aí, ó, com unção, ó. E o espírito maligno vai se apartar. Aí acharam Davi, tocador de harpa, bom, botaram dentro do palácio. E quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. E o espírito maligno, o capiroto, ia embora.
Olha a situação, né? Quando chega o capítulo 17, eu até escrevi alguma coisa aqui, ficou uma letrinha meio ruimzinha aqui, mas eu botei aqui o reinado de Saul, o pecado de Saul, aí a unção de Davi, aí eu botei aqui, Davi toca a harpa, a minha escrita não ficou muito legal não, e Davi luta com Golias, é o capítulo 17, uma passagem bem conhecida nossa, da luta de Davi com o gigante Golias, e quem vencesse iria casar-se com a filha do rei, a Mical, né? Só que aconteceu um probleminha. Quando Davi ele vence o gigante Golias, no capítulo 18, né? Davi vem chegando, o exército, Davi, aí aparece uma mulherada de pandeiro na mão lá, dançando, e começam a cantar. Capítulo 18, versículo 6 em diante. Versículo 7 fala assim: as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí, meu irmão, já viu, né? Saul, que já tinha capiroto, o bicho pegou, né? Aí diz a Bíblia aqui um pouquinho mais na frente aqui, que versículo 10 em diante, que tá lá Davi tocando a harpa lá dentro do palácio, e o espírito maligno se apossa, né, de Saul. Aí diz a Bíblia que Saul, ele estava com uma lança na mão, ele pega a lança, ele queria cravar Davi na parede. Mas Davi, né, era uma pessoa esperta, né, e ele se desviou da lança umas 2 vezes. Saul tentou isso aí Davi ficou mais esperto ainda, né? Saul ele põe, né, Davi ali de frente com os militares, e Davi ele entra e sai ali, ó, com prudência, na maior paz, né? Até que Saul fala assim: rapaz, vou matar esse cara, vou matar a Davi, né? E Davi estava casado com quem? Com a filha de Saul, Mical. Está nesse capítulo 18 aqui ainda aqui. Entendeu? Calma aí, só um minutinho. Não, essa questão da morte aqui era querendo no capítulo 18, mas no capítulo 19, Saul lá cheio do capiroto, olha lá no capítulo 19 e fala o seguinte: rapaz, vai lá, guardas, vai lá na casa lá de onde Davi mora lá com a minha filha e traz ele que eu vou matar ele hoje. Mical, quando sabe do esquema, ela atende a turma, fala assim: não, ó, ele tá doente. Ele tá doente. Aí o pessoal olha um pra cara do outro: vamos voltar pra Saul. Saul, ele tá doente, rapaz, ele tá de cama. Saul olha para os guardas: não, rapaz, vai lá e traz ele na cama, traz a cama, ele deitado na cama, traz na cama, né? Pega ele na cama e traz para cá, né? Aí diz a palavra de Deus que Mical enganou o seu pai Saul e botou lá, fez um boneco lá de pano lá, fez lá uma Teresa, né, uma corda de panos, desceu Davi pela janela da muralha, né? E quando a turma vai meter a mão, chega de novo: não, vamos pegar a cama. Mete a mão, viu que é um boneco. Aí Saul: até você, né, Mical, tá conspirando contra a minha, né? Brincadeira, logo a minha filha, né? Mas, irmãos, tem todo um contexto de 1 Samuel,
todo um contexto, né? Dali em diante que Davi ele sai pelo deserto, ele passa pelo sacerdote Aimeleque no capítulo 21, né? Ele está com fome, ele tem uma espada ali que era espada, né? Que foi de Golias, entendeu? E Davi, no capítulo 22, ele vai se esconder lá na caverna de Adulão. Lá ele começa a, vamos falar assim, o seu ministério. Entendeu? Começa lá. E temos o restante da história, né? Deus dá oportunidade, inclusive o capítulo 24 fala isso, Deus dá até oportunidade 2 vezes de Davi matar a Saul, mas Davi ele poupa a vida de Saul. Não vou eu estender minha mão contra o ungido do Senhor de maneira alguma, né? E no capítulo 25 nós temos a morte de Samuel. Capítulo 26, Davi poupando novamente a vida de Saul. No capítulo 28, Deus não respondia a Saul de maneira nenhuma. Saul é o cara do capiroto. Você se lembra da história? Contei aqui, né? Então, Deus não responde a Saul por nada. O que Saul faz? Capítulo 28, vai consultar uma médium, uma feiticeira. Entendeu? Querendo falar com o Samuel morto. Se você analisar bem o texto, né? Saul não viu Samuel, entendeu? Quem falou foi a feiticeira que começou a falar, como se estivesse falando através do espírito de Samuel, entendeu? Várias coisas que foram faladas que iam acontecer, não aconteceram. Tem coisa que falou que ia acontecer no outro dia, só veio acontecer muito tempo depois. Então, um espírito maligno, não Samuel, porque quem morre não tem diálogo com os vivos. Amém? Bem, tem muito mais história, tem Saul morrendo, mas eu escrevi aqui no quadro aqui 2 Samuel, porque 2 Samuel já é o reinado de Davi. E eu quero lembrar os irmãos, eu escrevi até aqui, que Davi foi ungido rei 3 vezes. A primeira vez foi na casa de seu pai Jessé. A segunda vez foi em Hebrom. E a terceira vez em Jerusalém. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, rapidinho.